Há mais ou menos algumas semanas atrás, eu atendi um arquiteto, o nome dele era Gabriel. Gabriel, ele fazia parte de um escritório de arquitetura que não tinha nada mais, nada menos que 8 funcionários. 3 sócios e 5 funcionários, onde Gabriel fazia parte de um deles. Esse escritório de arquitetura, ele passou exatamente um ano, 365 dias, sem fechar nenhum novo projeto. Por que eles passaram 365 dias sem fechar nenhum novo projeto? Em resumo da história, em 2023, janeiro de 2023, eles tinham fechado um projeto grande de um estádio de futebol. Esse projeto manteve o escritório durante mais ou menos um ano, até início de 2024, onde o projeto ele foi finalizado e durante esse período eles não fecharam nenhum novo projeto. Em 2024, cerca de um ano depois, o escritório ele se desfez, ele fechou, exatamente porque não tinha fluxo de clientes e dinheiro para manter a estrutura deles. Algumas semanas eu atendi Gabriel e eu perguntei a ele o porquê esse escritório fechou, o porquê ele não tinha essa captação regular, o porquê ele não fechou novos projetos. E a resposta dele foi: a gente dependia de boca a boca e indicações. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo é uma grande verdade das indicações. Porque o que aconteceu com esse arquiteto chamado Gabriel, eu já vi acontecer com vários outros escritórios de arquitetura que dependiam de indicação. Porque uma grande verdade é, se hoje você depende de indicação, em breve você vai falir. Sabe por quê? Porque indicações você não tem previsibilidade. É irresponsabilidade hoje você colocar o seu escritório de arquitetura, colocar a sua empresa na mão de terceiros, na mão de outras pessoas, porque você não tem previsibilidade. Se eu te disser para fechar 10 contratos próximo mês, você não fecha. Sabe por que você não fecha? Porque hoje você não tem um fluxo de clientes que te permita, com previsibilidade, fechar 10 projetos no próximo mês. Você não sabe hoje qual é a forma de você captar clientes. E essa é a grande verdade das indicações. Indicações são boas? São um reconhecimento de um bom trabalho, são as vendas mais fáceis que você vai realizar, mas se você depender delas, você vai falir, principalmente porque o mercado de arquitetura, apesar dele ser completamente atrasado em relação a marketing digital, em relação a marketing, a captação de clientes, o mercado de arquitetura ele vai se sofisticando e mais pessoas vão entrando no mercado. E quanto mais pessoas forem entrando no mercado, mais o espaço vai diminuindo. E aí você vai competir com pessoas que vão roubar as suas indicações. Então você tem que começar a entender sobre como captar clientes sem depender de indicação, porque o que aconteceu com esse arquiteto pode acontecer com você. Você pode passar um ano sem fechar projetos. Não é incomum você estar conversando com arquitetos e ver pessoas que não fecharam projetos há 3 meses, fazem 3 meses que não tem um novo projeto, terminaram o último serviço e agora não tem mais nada. Não, não é incomum isso acontecer. E é uma grande mentira hoje você disser que arquiteto ele só depende de indicação, porque ele não depende. Hoje é tendo mais de 20 escritórios de arquitetura ativos no Brasil todo e que captam clientes diariamente, mais de 30 pedidos de orçamento por mês, sem depender de indicação ou postagens dentro do Instagram. Inclusive, se você quiser conhecer a Agência Azevedos, que é a minha agência de marketing específica de marketing para arquitetos, aqui no link da descrição, no link do primeiro comentário fixado, vai estar o link do nosso formulário de contato para você fazer um orçamento aqui com a agência. E você entender como é que funciona a nossa metodologia para captar mais de 30 pedidos de orçamento regularmente para nossos escritórios de arquitetura, sem depender de indicação e fazê-los fecharem 2, 3, 4, 5 projetos por mês, todos os meses. Esse gráfico aqui que eu desenhei aqui embaixo é a diferença entre um escritório de arquitetura hoje que depende de indicação e um escritório de arquitetura que não depende de indicação. O escritório de arquitetura que depende de indicação, ele vai ter esse pico, ele vai começar a captar clientes, vai continuando captando, as pessoas vão indicando e chega até o pico de faturamento, digamos aqui 20 mil reais por mês. Você tem esse pico de faturamento, você tem um pico de geração de lucro, de clientes, mas aí o que é que acontece na maioria dos casos? As indicações elas vão abaixando. E esse momento aqui, até o pico de faturamento, ele pode se manter por anos. E aí vem o momento da queda, que é quando as indicações elas diminuem, que é quando a quantidade de pessoas que indicavam você, elas também diminuem e você tem essa
queda brusca no seu faturamento. Você sai de 20 mil por mês para 5, 4, 3, 2 mil reais por mês ou até nada. Eu já vi casos desse tipo. Eu já vi arquitetos que faturavam 30 mil no mês. Passou o período das indicações, passaram um período, caíram para 0, 1.000, 2.000 reais. E não é incomum, porque a maioria dos arquitetos hoje, eles dependem de indicação, eles não sabem como captar clientes. Mas você que está vendo esse vídeo, vai saber como captar clientes hoje sem depender de indicação. É só também clicar no sininho aqui embaixo, se inscrever no canal, porque semanalmente, quase diariamente no caso, saem vídeos de marketing e vendas para arquitetos. E nesse momento aqui, quando dá essa queda, basicamente fica essa imprevisibilidade, o baixo faturamento, na qual você não sabe quantos clientes vão vir no próximo mês. E essa é a principal questão. Você que está vendo esse vídeo e que depende de indicação, você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando, que hoje você não tem previsibilidade. Você não sabe se um cliente ele vai te indicar amanhã ou daqui um ano para uma possível indicação, e talvez essa indicação ela nem feche com você. Você não pode ficar sentado esperando. Essa é a diferença aqui para um escritório que não depende de indicação. Ele tem o pico de faturamento, ele tem a curva em que ele chega ao pico de faturamento dele, mas quando ele dá a queda, é uma queda menor. É uma queda que cai de 20 para 15, para 16 mil reais. Então, ou seja, ele tem os períodos de baixa, ele tem os períodos em que o escritório dele não capta tantos clientes quanto deveria captar, mas ele não tem essa queda brusca. Ele não tem uma queda brusca e ele não se mantém nessa queda brusca também. Ele volta a subir, ele tem outras quedas e ele vai escalando o escritório para que ele consiga cada vez mais captar mais clientes e cobrar mais caro pelos seus projetos. Essa é a grande diferença hoje entre um escritório que depende de indicação e um escritório que não depende de indicação. Um escritório que hoje tem previsibilidade de caixa. Tá, Rafa, eu entendi. Então, como fazer para não depender de indicação? São 3 passos principais que hoje você deve aplicar. E eu já te digo logo, não necessariamente esses passos vão depender de, por exemplo, de altos investimentos ou de simplesmente criar conteúdo no Instagram ou no YouTube. Não. O primeiro passo é você abrir funis de captação. Como assim funis de captação? Formas das pessoas hoje elas saírem do ponto A, ou seja, elas saírem do momento em que elas não conhecem seu escritório de arquitetura e irem para o ponto B, em que elas conhecem o seu escritório, elas interagiram com ele e elas partiram para os próximos passos, seja de pedir um orçamento, ir para uma reunião ou fechar com você. Você tem que abrir funis de captação, formas da pessoa fazer esse caminho. E tem 2 principais hoje que eu recomendo para arquitetos, que são os que aplicamos aqui na agência, que é o funil de pesquisa e o funil de relacionamento, onde só dentro do funil de relacionamento tem 3 estratégias diferentes que geram um alto volume de pedidos de orçamento. Abriu o funil de captação, começou a chegar gente, passo 2, fazer um comercial de alto desempenho. Como assim? Você criar uma estrutura comercial que seja capaz de transformar essas pessoas que chegaram em clientes efetivamente fechados. Porque também é outro problema dos arquitetos que a gente vê bastante. É gente que tem captação, mas não fecha. E aí você tem que ter um comercial preparado hoje para realizar vendas. Inclusive, esse comercial já tem vídeos aqui no canal explicando, mas são 4 principais processos que você precisa ter: atendimento e qualificação, negociação e reunião, follow-up e quebra de objeção. São os 4 principais processos hoje que você precisa ter dentro de um comercial e você consegue fazer isso sozinho para fechar clientes dentro do seu escritório de arquitetura. E o terceiro passo é você escalar. Você tem captação, você tem vendas, agora é escalar, é chegar nesse momento aqui, no pico da escala em que seu faturamento, você vai sair do pico de 20 mil reais e passar para 30, 40, 50, 60 mil reais. E como é que você faz escala? Ou aumentando a quantidade de vendas que você faz, ou aumentando o volume de pessoas que chegam até você, mas aumentando também o valor dos seus projetos. Já tem outro vídeo aqui no canal também explicando como fizemos para escalar um escritório de arquitetura para os 70k mensais, então você pode dar uma olhada e entender como é que funciona o processo de escala. Mas um aviso extremamente importante: se hoje você depende de indicação, você já percebeu que você não tem previsibilidade de caixa, que você não sabe quando os próximos clientes vão vir, você não sabe se uma indicação vai vir amanhã ou daqui um ano, e você está sentado aí esperando que as indicações cheguem até você, quando você poderia estar recebendo clientes diariamente, faturando mais com seu escritório se você abrisse funis de captação, ou seja, abrisse formas das pessoas entrarem em contato com você utilizando, por exemplo, marketing. Depois você criasse um comercial para fechar esses projetos
e aí quando você estivesse num bom nível, você escalasse para que você chegasse a mais picos de faturamento mensal e pudesse gerar para você e para sua família a condição que hoje você com certeza procura, mas não está tendo porque você está nesse gráfico aqui, porque você depende hoje de indicações. A grande verdade das indicações é, elas são boas, elas sim são as vendas mais fáceis que você vai realizar, mas se você depender delas, você vai falir, você vai morrer de fome, porque elas não são previsíveis. Então você não sabe quando o cliente ele pode vir. De novo, se você quer conhecer a Agência Azevedos, que hoje é uma agência de marketing específica de marketing para arquitetos, no link da descrição, no link do primeiro comentário fixado, tem o link do nosso formulário de contato. É só acessar e fazer o seu orçamento que a gente vai entrar em contato com você.